a mensagem de Deus, né, para a igreja. Livro de Mateus, irmãos, no capítulo 26. E a gente vai ver aqui é do 26, dos 50 ao 56 que nós vamos ver. E nós vamos ver que apesar de não ter combinado nada, né? Mas o Espírito Santo combinou. Tem bastante a ver com aquilo que o Wagner trouxe para a gente na aula dominical, né? Sobre a grandeza de Jesus, né? O tamanho de Jesus. E também que o Caio leu lá em Colossenses, né? Mostrando essa ideia de se Jesus grande, gigantesco, e que muitas vezes, irmãos, por causa da nossa correria, do nosso dia a dia, das coisas do mundo que acabam, não deveriam, né? Mas acabam nos tomando tanto tempo, a gente acaba esquecendo disso. Então, aquilo que o Wagner falou, a passagem que foi lida de Filipenses, aliás, não Colossenses, né? Filipenses 2. E essa mensagem aqui, vocês vão ver que está muito ligada, está tudo muito junto. Para que a gente possa entender o tamanho do que Jesus fez. Que, como o Wagner bem falou, né? Às vezes a gente fica com aquele Jesus, né, e não tem problema, ele é mesmo, né? Que nos ajuda, né? E que cura, enfim, e é isso mesmo, não tem problema, ele é. Mas aquilo, como o Wagner falou, né, bem utilizado, é um cartão de visita dele, né? Ele está se apresentando, só que ele é muito mais do que aquilo. E às vezes a gente fica preso, de novo, por causa da nossa correria, enfim, a esse cartãozinho de visita. E esquece o tamanho de Jesus. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente esquece o motivo de a gente estar aqui. Porque a gente só está aqui por causa dele. Se não fosse por ele, a gente não estaria aqui. Então essa passagem de Mateus 26, quando Jesus está sendo preso, né? Que Jesus está lá no jardim de Getsemane e está pedindo a Deus para tirar o cálice, né? Mas Deus fala que ele vai passar por isso, enfim, conhecemos tudo isso. E aqui Jesus vai estar sendo preso, né? Os guardas vão lá, junto com as autoridades romanas, enfim, e vão prender Jesus. Então vamos ver um pouquinho sobre isso aqui, a partir do versículo 50 do capítulo 26. Então diz assim, ó. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Aqui é Judas, né? Quando foi lá, né? Aquele é quem o beijar, né? Esse é Jesus. Então ele está falando: amigo, o que você veio fazer? Nisso, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar. Pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Como eu sempre falo, irmãos, quando a gente lê os textos bíblicos de uma maneira rápida, automática, né, para cumprir a nossa obrigação de ler a Bíblia diariamente, a gente perde muita coisa dela. Então esse texto aqui tão conhecido e aparentemente tão simples, né, Jesus sendo preso, pode nos trazer um monte de lição quando a gente começa a olhar para esse texto de uma maneira mais profunda, que é o que a gente vai tentar ver aqui, né?
A gente vai ver nesse texto, irmãos, uma lição de humildade que não tem tamanho de Jesus. E como eu falo, quando a gente lê assim automaticamente, você perde isso. Você está vendo Jesus que está sendo preso, que está sendo levado, que depois vai morrer, enfim. Mas a gente perde muito quando a gente deixa de olhar esse Jesus. Então, se você vê lá no versículo 50, né, que a gente começou a ler, Judas vai lá, vai beijá-lo, né, para identificar, ó, esse aqui é Jesus, né? E ele vai falar o que você veio fazer. Os guardas vão lá no versículo 50, né? Vão prender Jesus. Aqui fala, né? E eis que um dos que estavam com Jesus, né? E em outros evangelhos a gente vai ver que aqui é Pedro, né? Que ele vai pegar a espada e vai lá arrancar a orelha de Malco, né? O servo do sumo sacerdote, né? Ele vai dar uma espadada, vai acertar a orelha, essa orelha vai cair, né? Aqui no texto não fala, né? Mas Jesus vai lá, vai colocar a orelha de volta, né? Vai fazer o milagre, vai curar esse Malco. Então, mesmo no momento que Jesus está sendo preso, ele está demonstrando a grandeza dele. Eu não sei, irmão, se alguém viesse aqui me prender por algum motivo, eu iria ajudar alguma pessoa que está ali no meio querendo me prender. Eu não sei se vocês fariam isso. Talvez a gente agiria com Pedro, né? A gente pegaria aqui uma espada, uma cadeira, sei lá, e não sei, eu quero me defender. Quando a gente está, se nós estivermos sendo presos de uma maneira justa, até talvez a gente possa pensar, né? Puxa vida, realmente eu mereço, né? Vai ser difícil, né? Mas talvez. Mas Jesus estava sendo preso por quê? Por nada. O que Jesus fez aqui? Nada, irmãos. Então, só por isso a gente já consegue ver o tamanho da grandeza de Jesus. Não vou nem me referir a quando Jesus está conversando com Deus lá, né? Senhor, tira de mim esse cálice, né? Se você ver um pouquinho aí no versículo, no mesmo capítulo, a partir do versículo 39, né? Ele vai estar falando com Jesus, tira de mim esse cálice, ou seja, Deus, não permita que eu passe por isso, né? E Deus vai falar, não. A resposta de Deus ali para ele vai ser não, né? Você vai passar por isso. Então aqui já começa, digamos assim, essa grandeza de Jesus, né? De aceitar o que Deus determinou para ele. Também sabemos, não precisa falar, né, que ele fez isso voluntariamente, né? O Vitor sempre gosta de destacar isso, é verdade, né? Ele fez isso de uma forma voluntária. Ele não foi obrigado por Deus, né? Não, você é meu filho, você vai ser obrigado a fazer isso. Não. Ele voluntariamente se doou por nós. Mais uma grandeza dele que a gente nem está tocando no assunto. Mas voltando aqui para o nosso texto, então Jesus agora está sendo preso, Pedro vai arrancar a orelha de Malco, Jesus também aqui não fala no texto, né? Mas Jesus vai curar Malco ali na mesma hora. E ele vai falar para Pedro, olha, coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então Jesus está falando, Pedro, não seja como eles, porque eles estão vindo aqui com violência para me prender, né? Não seja como eles, Pedro. Porque quem lança a mão de espada, de violência, de coisas contrárias à palavra de Deus, vão passar por essa mesma coisa. Então, se eles estão sendo violentos, eles vão encontrar violência também. Então, Jesus está falando, Pedro, deixa isso para lá. Não façam como eles estão fazendo, porque quem pega em espada, aqui no sentido da violência, né, de agir, como a gente fala, com sangue nos olhos, né? Vai receber isso de volta, irmão. Não tem por onde fugir, né? E aí Jesus aqui já está demonstrando de novo essa humildade, essa grandiosidade, né? Versículo 53. Ou você acha, ele está falando aqui com Pedro, né, que tinha lá arrancado a orelha de Malco, né? Ou você acha que não posso pedir a meu pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? De novo, irmãos, lá vou eu de novo. Olha como a gente perde coisas quando a gente lê o texto automaticamente, né? O Wagner até comentou isso, não sei se foi domingo passado ou retrasado, não lembro. Sobre essas legiões. Uma legião romana eram 6.000 homens. Então, quando Jesus fala aqui 12 legiões, ele está falando de 72.000 anjos, né? Se a minha matemática não estiver errada. E olha o que Jesus está falando, irmão. Ele está falando, Pedro, você que pegou essa espada e arrancou a orelha do cara aí, querendo dar uma de valente, né? Não, deixa que eu enfrento.
Jesus está falando, se eu pedisse, o meu pai, Deus, me mandaria aqui 72 mil anjos. Não sei se vocês se recordam, se você for lá no Velho Testamento, um anjo matou 180 mil homens. Teve uma passagem lá, né? O exército, se eu não me engano, era o exército assírio. 185 mil. Eles estavam cercando o povo, né? E Deus mandou um anjo durante a noite. Quando acordou, 185 mil homens do exército tinham morrido. Um anjo em uma noite. Se um anjo mata 185 mil, quantos matariam 72 mil anjos? Então, lógico, não estamos pegando na matemática aqui, mas a gente está vendo, né, o que Deus poderia ter feito. E Jesus, gente, ele é bem claro, ele fala, se eu pedisse, Deus me mandaria 72 mil anjos aqui para me ajudar. Então não é você, Pedro, com uma espadinha, que vai resolver minha situação. Eu não preciso de você. Mas olha o que ele fala depois, irmãos, no próximo versículo. Ó. Ou você acha, né, que eu não posso pedir a meu pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos, né? Seria até mais de 12. Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Jesus, irmãos, ele podiam ter recorrido a Deus aqui. Ele fala isso, né? Mas ele não quis. E ele fala o porquê? Se eu fizesse isso, como que as escrituras iriam se cumprir? Porque nós sabemos, né, que antes da fundação do mundo já estava tudo programado para que isso acontecesse. Isso é o eterno propósito de Deus, né? Jesus, como Salvador do mundo, voluntariamente vai salvar. Mas ele fala, puxa vida, eu podia ter pedido 12 legiões e Deus me mandaria. Só que se eu fizesse isso, como é que as escrituras iriam se cumprir? Como é que o plano de Deus iria prosseguir? Nós não temos resposta para isso, irmãos. A gente pode imaginar, né? Puxa vida, se Jesus não tivesse aceitado ir para a cruz, o que aconteceria conosco? Não tem como a gente saber, né? Como a gente vai saber disso, né? Mas Jesus está falando que todo o plano foi feito porque ele aceitou o plano de Deus. Ele sabia que isso era para cumprir as escrituras. Você quer mais humildade do que isso, irmão? O Filho de Deus, Deus, né, ele estava aqui como homem, mas ele era Deus, né, 100% homem, 100% Deus, está falando, olha, eu vou passar por isso para cumprir as escrituras. Para que a vontade de Deus, o meu Pai, que há pouco, né, minutos atrás, eu pedi para ele passar de mim o cálice, ele falou não. Então eu estou aceitando isso. Então Deus podia pedir Jesus podia recorrer a Deus nesse sentido, mas ele não quis. Será que nós faríamos isso, irmão? Pensa aí na sua cabecinha. Se você tivesse um amigo muito poderoso aqui no mundo, sei lá, imagine qualquer um que você quiser aí. O Trump, você é amigo do Trump. Você e o Trump são parceiros. São parça, né, como o pessoal fala. Tudo que você pedir pro Trump, ele vai fazer para você. O Trump acabou de capturar o Maduro lá, né? Entrou na Venezuela, foi lá em 45 minutos, tirou o cara de lá e levou para os Estados Unidos. Poder, não é? Quem faria isso? Poder, demonstração de poder. Imagine que o Trump fosse seu amigo. E você está numa situação dessa aqui. Podendo pedir ajuda de Trump, que ia lá te salvar. Será que você agiria como Jesus? Será que você faria? Eu podia até pedir ajuda dele. Mas se eu pedisse ajuda deles, todo o plano que já está traçado não vai acontecer. Então o que você está fazendo? Você está pondo a sua vontade de lado para cumprir a vontade de Deus. Com qual objetivo, né? Como até o Wagner falou aqui, qual o objetivo de Jesus? Ele precisava disso, irmãos? Não. O Wagner bem falou isso, né? Qual foi a vantagem que Jesus teve na morte dele para ele mesmo? Nenhuma, irmão. Ele morreu, ele sofreu prego na mão, prego nos pés, né? Tudo aquilo que a gente sabe. Vantagem nenhuma.
Nós procuramos vantagem para nós, não procuramos no nosso dia a dia? A gente procura vantagem. Dificilmente eu vou procurar vantagem para o próximo. Eu procuro para mim. O ser humano é assim, né? Agora, Jesus tinha todos os motivos, toda a vantagem do mundo. Não era nem o Trump, era Deus que podia ajudá-lo. O que, que ele fala? Se eu fizesse isso, como é que as escrituras vão se desenrolar? Como é que o plano vai prosseguir? Então eu vou cumprir o plano, eu vou fazer o que eu estou aqui para fazer. De novo, nós somos assim, irmão? Será que a gente lê o que Deus pede para a gente? E fala, puxa vida, eu até poderia fazer diferente. Mas porque Deus mandou eu fazer tal coisa, eu vou fazer? Ou será que a gente é como Pedro, que vai lá, pega a nossa espadinha, tenta resolver do nosso jeito? Isso aqui é a maior lição de humildade do que essa aqui de Jesus. Que teria 72 mil anjos para ajudá-lo naquele momento e falar, Pedro, deixa isso para lá. Deixa o plano de Deus correr. Prosseguir. E não esqueça, irmão, que Jesus sabia exatamente o que ia acontecer com ele, né? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas Jesus sabia que dali a pouco ele seria preso, humilhado, esbofeteado, pregado numa cruz. Todo mundo ia tirar sarro dele, né? A pessoa passava por baixo da cruz dele, olhava para cima e falou, ô, desce daí. Você não falou que você era o bonzão? Desce daí. Jesus sabia que ia passar por isso. E o que ele fala? Como é que o plano de Deus ia ser cumprido se eu não fizer a minha parte? Então, irmão, a gente começa a ver que, às vezes, a gente perde tanto o tamanho desse Jesus e coloca ele num negocinho pequenininho, né? E esquece de aprender com ele, como a gente também tem que ter essa humildade. De até pensar, puxa vida, se eu fizesse isso aqui, eu até teria um destino melhor. Mas eu não vou fazer. Porque eu sei que eu tenho que cumprir a vontade de Deus. Só que quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós damos primeiro atenção ao que vai fazer bem para mim e não vou querer fazer aquilo que Deus manda porque aquilo talvez não seja tão vantajoso, não sei. Então olha como a gente tem muito que aprender com Jesus, irmão. Vou usar o exemplo aqui que o Caio, né, aqui na leitura, né, na mensagem da coleta, está falando, né? Nós não sabemos, a Bíblia não fala que você tem que se programar durante a semana, colocar de parte, né, colocar Deus em primeiro lugar. Nós não sabemos disso. Muitas vezes nem isso nós fazemos, irmãos. Não é verdade? Não precisa levantar a mão não, mas pensa na sua cabeça aí. Quem, durante a semana, na segunda-feira passada, se programou para falar, olha, domingo que vem, na coleta, eu vou ter esse dinheiro separado para Deus? Quem pensou nisso? De novo, não precisa levantar a mão. Se você pensou, parabéns, você está fazendo a vontade de Deus. Agora, se você não pensou, você não está deixando de fazer a vontade de Deus? Não sou eu que estou falando, né? Não ataque o mensageiro por causa da mensagem, né? Não fui eu que mandei você fazer isso, ou eu fazer isso, foi Deus. Então, se nem isso, irmão, eu consigo fazer, aí você fala, mas que vantagem eu teria? Não sei. Como o Caio também falou, talvez eu vou guardar esse dinheiro para pagar, não sei, uma conta que eu tenho. Mas não foi isso que Deus falou. Foi. Não, separe em casa, em parte, ponha Deus em primeiro lugar. Então, tá vendo? Puxa, bem, não é que tem a ver o Júnior falando da coleta. Tem tudo a ver, irmão. Porque se eu não consigo fazer isso em relação à coleta, ao meu dinheiro, será que na minha vida pessoal eu faço isso? Será que eu ponho o interesse de Deus primeiro do que o meu interesse? Ou eu vou recorrer ao Trump, ao meu patrão, ao meu marido, à minha esposa, ao meu amigo, sei lá, eu, para ter uma vantagem dele e não fazer a vontade de Deus?
Então aí cada um que precisa pensar nisso no seu coração. Então olha o tamanho desse Jesus que a gente está vendo nesse trecho tão comum dele estar sendo preso. Ele podia recorrer a Deus, não quis, mas ele quis o quê? Cumprir as Escrituras. Será que nós cumprimos as Escrituras? Em todas as suas vertentes, não só na coleta, não, em tudo. Será que a gente cumpre o que Deus pede para a gente? É uma coisa para ser pensado de cada um aqui. Aí Jesus continua falando, né? Naquele momento, Jesus disse às multidões, o pessoal que aprendeu, enfim. Vocês vieram aqui com espadas e porretes para me prender. Como se eu fosse um ladrão, um bandido, um salteador, diz aqui na minha versão, né? Mas todos os dias eu estava lá no templo. Eu estava lá sentado, ensinando, falando. E vocês não me prenderam. E por que vocês estão me prendendo agora? Será que é porque quando eu estava lá ensinando, falando, para vocês eu estava sendo legal? Eu estava mostrando o que vocês deviam fazer, estava falando boas coisas, vocês ouviam falar, puxa, é verdade, que homem sábio. Mas agora que eu estou sendo visto aqui pelos romanos, pelos, enfim, um agitador, alguém que está indo contra, vocês mudaram de ideia e estão querendo me prender? É o mesmo Jesus. Por que eles não entraram lá no templo, né? Falaram, Jesus, você está preso agora? Porque talvez eles estavam ouvindo coisas que agradavam a eles. E agora Jesus está sendo visto como alguém que precisa ser preso e morto. Será que nós também, às vezes, não ficamos olhando para Jesus, esquecemos dele nos ensinando, falando, e estamos vendo um Jesus que só quer pedir alguma coisa que eu não quero fazer? Mexer na minha vida num ponto que eu não quero mudar? Não sei, irmão. Cada um aqui tem o seu coração. E como eu sempre falo, não é porque eu estou aqui, né? Qualquer um que a gente ouve a palavra de Deus, aonde for. Não adianta a gente ver, pensar, falar, puxa, é verdade, sair da porta para fora, voltar para a mesma coisa. Não adianta, irmão. A gente precisa mudar. Esse Pedro aqui que cortou a orelha de Malco, depois nós vamos ver Pedro lá para frente, não mudou? Mudou totalmente, uma nova pessoa, irmão. Você não vai ver Pedro lá nas cartas dele, nem olhar, não pode ser possível que esse Pedro aqui que está falando sobre amor, não sei o quê, é o Pedro que pegou a espada e quis cortar a cabeça do cara lá. Mudou. Então Pedro aprendeu. Nós precisamos mudar, irmão. Então não adianta a gente ver aqui e falar, puxa vida, Jesus realmente era humilde, se eu não me ponho também na condição de ser humilde a esse ponto. De pensar, puxa vida, eu podia fazer diferente, mas Deus mandou eu fazer isso, eu vou fazer. Simples assim. E aí ele continua falando, não, olha, eu estava lá, vocês não me prenderam e agora vocês vão me prender. 56 de novo, não é muito parecido com 54, ó. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir as escrituras dos profetas. Então Jesus sabia que tudo isso, de novo, irmãos, era porque estava escrito. É porque tinha que ser. Era para que a palavra e a vontade de Deus fosse cumprida. Ele sabia disso. Então isso tem que trazer para nós, irmãos, e, de novo, quando eu falo para vocês, eu falo para mim, né? Eu sempre falo isso. Será que nós temos essa mesma humildade de Jesus? De colocar a vontade de Deus na frente, apesar de tudo. Mesmo sabendo que ele teria uma escapatória. Não, eu não quero isso, porque a vontade de Deus é essa. Será que a gente tem essa humildade de aceitar a vontade dele e falar, Senhor, esse é o plano. Eu vou fazer o plano. Não importa o que eu passe. O Senhor mandou, eu vou fazer. Só que para isso a gente precisa ter humildade, amor, dedicação a Deus, vontade de fazer o que ele nos pediu, mudar o nosso coração. Então, se nós fazemos alguma coisa que a gente está vendo que Deus está falando, olha, não é isso, é isso, mude, irmão. Faça o que Deus está te pedindo. Que o Wagner também falou, né? Não, se eu não fizer, e no último dia?
Como é que o negócio vai ficar? Se quem vai me cobrar, quem que é? Não é esse mesmo Jesus aqui? É diante dele que eu vou estar. E o que eu vou falar para ele se eu sei que que Deus manda eu fazer uma coisa e eu faço outra? Ele vai olhar para mim e falar: Júnior, eu entendo você. Porque eu também perguntei para Deus se ele podia me dar uma ajuda. Só que ele falou não. E eu obedeci o que ele falou. Como é que eu vou falar? Não, Jesus, o senhor me entende, né? Eu sei que o senhor mandou eu fazer tal coisa, mas eu fiz outra coisa. Voltando ao exemplo bobinho da oferta, da coleta. Eu sei, Senhor, que o senhor mandou, né, eu separar, colocar o senhor no meu lugar. Eu sei disso. Mas o senhor sabe quantas dívidas eu tinha, né, senhor? E eu precisava. Ele vai falar: mas quem mandou você fazer dívida? Por que você fez dívida pegando todo o seu dinheiro? Se eu já tinha mandado colocar eu em primeiro lugar. Irmãos, então não importa o que você fale para Deus, você nunca vai ter razão. Não adianta, em qualquer situação. Por mais más que você encontre, por mais, tudo bem, veja bem, veja bem, Deus. Deus vê muito bem, irmão. Ele vê o seu coração, ele vê o meu coração. Então, olha quanta humildade a gente aprende desse Jesus, Filho de Deus. Isso não é nem o nosso foco aqui, né? Mas nós estamos falando aqui sobre Jesus, né? Mas pense aqui no papel de Deus. Estamos falando sobre Jesus, mas se põe aqui no lugar de Deus. No bom sentido, óbvio, não tem quando a gente põe no lugar dele. Mas pense aqui um pouquinho com a cabeça de Deus. Seu filho está próximo a ser morto. Por pecadores. Por quem não merecia. Você é Deus, você tem o poder de fazer qualquer coisa. E o que Deus fez? Filho, esse é o plano. Precisa ser cumprido. Se você fosse Deus, você tomaria essa atitude? Ou se seu filho está prestes a ser morto e você tem o poder de salvá-lo, você é salvá-lo. Só pensar sobre isso. Nem todos aqui são pai e mãe, né? Mas quem é pai e mãe sabe, né? Será que eu deixaria meu filho morrer por causa de alguém? Então tem 3 crianças. Você salvaria o seu filho por alguém? Ou você ia falar: não, vamos dar um jeitinho aqui, vamos salvar meu filho, né? É natural, a gente entende isso, né? E quem não é pai e mãe também entende isso, entende? Deus e Jesus fizeram isso por nós, irmãos. Ele foi humilde por minha causa, por sua causa. Compensa eu com a minha espadinha querer resolver as coisas do meu jeito? Esquecer da humildade? Pedir ajuda para não fazer a vontade de Deus? Não compensa, né? Porque a gente vai estar diante desse Jesus aqui dando explicação para ele. Não é? Nós lemos também, né? Cantamos, né? Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Então, se nós, como filho deles, não temos um coração dobrado diante dele, vai chegar um dia em que você vai fazer isso forçado. Porque ele vai te obrigar. Ele pode. Então faça isso de uma maneira voluntária, irmão. Se renda diante dele, aceite a vontade dele. Porque ele é Deus. Eu não estou dizendo aqui, também não é o nosso foco, né? Que a gente não pode orar, pedir. Podemos, ele até nos atende, se for da vontade dele. Não é esse o foco. Mas quando Deus manda fazer alguma coisa e você sabe que tem que mandar, você tem que obedecer, faça isso. Seja na oferta, seja no... Também falamos aqui, né? No hoje, né? Hoje eu tenho que louvar a Deus, hoje eu tenho que adorá-lo. Não é amanhã, irmão. Amanhã eu não sei se eu estou aqui. Não é ontem, porque ontem já passou. É hoje. Então, será que hoje, voltando ao exemplo, você vai se programar para a oferta de domingo que vem? Será que hoje você vai pôr no seu coração que você vai fazer aquilo que Deus mandou? Mesmo que você tenha algum tipo de
sei lá, de jeito de escapar daquilo. Na verdade não é escapar, a gente sabe disso, né? Mas momentaneamente, será que você consegue? Será que você vai deixar também, foi lido, né? Na aula do Wagner lá e depois também pelo Vitor, né? Será que a gente está se reunindo com os irmãos hoje? Está se preparando, está se fortalecendo? Será que nós estamos juntos nas reuniões, nos estudos, no aprendizado, para poder estar preparado para não ceder às tentações aqui de fazer a minha vontade e não a vontade de Deus? É todo um processo, irmão, diário. Não é uma coisa assim, né? É um processo que começa no meu coração. Será que realmente eu quero fazer a vontade de Deus? Aí você fala, mas por que eu vou fazer a vontade de Deus? Porque o filho dele morreu por sua causa. Só por isso. E você não consegue ser humilde como Jesus foi? Porque o ser humano ele é orgulhoso. Vamos ser sinceros, nós somos orgulhosos, não somos? Nós temos um coração orgulhoso. A gente gosta de ter a nossa vontade sendo feita em qualquer situação que a gente consiga. Nós somos orgulhosos. Jesus está nos chamando a sermos humildes. Não ponha a sua vontade, irmão, em cima da vontade de Deus. Isso não é um bom negócio. Não é. Pode ser que aqui no mundo, você fazendo isso, você leve alguma vantagem. Mas com Deus isso não funciona. Pode funcionar temporariamente, né? Mas no último dia, Ele vai te cobrar isso. Então, será que não é melhor nós voluntariamente, como Cristo, resolvermos ser humildes para Deus? Fazermos o que Ele pediu? Ajudarmos nosso irmão a fazermos isso? Aceitarmos a ajuda do irmão para fazermos isso? Do que viver uma vida lutando contra Deus e no último dia ser julgado por esse Deus? É até um negócio, desculpe a palavra, é até um negócio estúpido, não é, gente? Eu quero lutar contra Deus e no último dia quem é que vai me julgar? Deus. Como é que eu faço um negócio desse, gente? Não dá. Não dá. É estupidez, né? Eu quero ir contra aquele que no último dia vai me julgar. Então vamos aprender aqui, irmãos, com Jesus. Seja humilde. Deixe o plano de Deus ser feito. Não se coloque contra ele. Não seja rebelde contra ele. E se você ver aí o último versículo que nós lemos, o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam lá? Todos os discípulos o deixaram e fugiram. Mesmo Jesus tendo essa atitude, ele recebeu abandono e desprezo. Todo mundo fugiu. A gente conhece a história, né? Lá na cruz, cadê os discípulos, né, que estavam tão perto de Jesus? Só estava João ali meio próximo, né? Mas todos os outros fugiram. Então, mesmo Jesus tendo feito tudo isso que ele fez, ele recebeu desprezo e abandono. E nós temos medo, às vezes, de sermos desprezados pelo mundo e abandonados pelo mundo por fazer a vontade de Deus, né? Ah, não, mas se eu fizer isso aqui, o mundo, né? Vou ser cancelado, tão famosa, né? Vou ser cancelado pelo mundo. O Wagner falou também sobre os influenciadores, né? Às vezes a gente se preocupa tanto, gente, com a opinião de fulano, beltrano, ciclano, seja quem for. Mas não vê a opinião de Deus, que nem é opinião, né? Certeza. Então, cuidado, irmão, quando a gente tenta, ao invés de ser humilde como Jesus, somos orgulhosos. Quando a gente, ao invés de se render ao que Deus determinou, querer dar um jeitinho. Qualquer situação, coleta, não importa, ali a oferta foi só um exemplo, tá? E se você não tem feito isso, se eu não tenho feito isso, mude. Mas mude quando? Hoje. Porque eu não sei se tem amanhã. Ah, não, pode deixar que amanhã, segunda-feira, né? Sempre segunda-feira é o dia de começar tudo, né? Segunda-feira eu começo. Será que teremos segunda-feira? Mude hoje, irmão.
Eu não sei o que você faz de errado, né? Você não sabe o que eu faço de errado. Mas seja o que for, mude. Mude, Deus está aqui para te ajudar. Seja na oferta, seja no tempo de estudo, seja no tempo de dedicação, seja estar com irmãos, não importa, mude. Deus está lá para te ajudar. Ele vai te julgar no último dia. Ele vai olhar para você e falar: olha, Jonathan, você não é perfeito, mas eu vi no seu coração que você está querendo mudar. E é isso que é importante. Ele sabe disso. Seja humilde como ele, irmãos, nós só temos a ganhar. Amém.